uma pergunta para o senhor que eu acho muito importante. Deputado, a gente aqui no Arte da Guerra, por ser um canal de análise, é muito criticado. Por quê? Porque quando você faz uma análise, que você vai dissecando os fatos, é que nem você falar com um paciente que tem uma doença terminal. Ele vai ficar bravo com o médico. O paciente, a gente sempre quer matar o carteiro por causa de uma carta ruim. É uma realidade da vida. Então a gente faz as análises aqui do canal, e assim, e são análises, a gente pega mídias do mundo inteiro. Eu fiz outro dia um vídeo falando de onde a gente tira as mídias. Eu olho mídia do Irã, olho mídia americana, assino 3 jornais americanos aqui, a gente olha mídia do Paquistão, da China, da Índia, recebo mídias chinesas, também tem assinatura de mídia chinesa para a gente poder entender o que está acontecendo. Você precisa conhecer, é um fato. Eu estava olhando aqui outro dia, o pessoal falava, você é muito crítico aos Estados Unidos, Robinson. Pois eu estava olhando, a minha biblioteca dos Estados Unidos é 3 vezes maior que a biblioteca de China. Então, a gente procura falar de coisas que conhece, só para esclarecer o pessoal aqui de como são os bastidores, como a gente chega nas coisas. Mas é que tá, deputado, eu tenho feito um estudo bastante sistemático desses 2 players, Estados Unidos e China, porque hoje em dia, se a gente não entender os dois, a gente não vai entender o mundo, porque existe uma disputa, essa que é uma realidade, ela está cada vez mais clara. E eu observei algumas coisas nos Estados Unidos, né? Primeiro, gasto militar americano é uma coisa que está começando a ficar preocupante. É quase $1 trilhão por ano. Eu acho que se a gente pegar algumas agências que não entram na rubrica do Pentágono, já passou de $1 trilhão. Eu tenho dúvidas disso, né? E aí, assim, você joga $1 trilhão ali para ficar caçando balão pro jato F-22 e para fazer uma mendicância de munição que a gente viu recentemente. Eu estou falando tudo isso para chegar no ponto do seguinte, né? As notícias que eu tenho recebido do setor militar americano não são notícias boas. Eu assino uns 20 ou 30 sites aí e não são notícias boas. Eu queria ver o seguinte, como é que o senhor vê o futuro dos Estados Unidos no mundo hoje em dia? O senhor acha que tem jeito? Porque a gente está vendo aí favelização de certas cidades, o problema de fentanil que não dá mais para varrer para debaixo do tapete. Eu fiz um vídeo esses dias aí citando a distribuição de fentanil através do México, e tem dedo da China. Isso eu não tenho a menor dúvida. Tem gente que me criticou. Você está... Não é, cara. É a realidade das coisas. E as autoridades americanas não estão sabendo lidar com a crise do fentanil e está vindo drogas mais poderosas ainda. Então, eu queria ver a visão do senhor, que conhece os 2 mundos. O senhor é uma pessoa cosmopolita, que conhece o mundo inteiro. Tem futuro para os Estados Unidos? Como é que vai ser isso aí? Eu acredito que sim, os Estados Unidos, mas vamos qualificar isso que eu estou dizendo. Os Estados Unidos está num desprestígio muito grande, e o desprestígio dele está muito em função do que ele está fazendo internamente. O governo Biden está gerando muita instabilidade econômica interna, sobretudo desse ponto de vista macroeconômico, que são poucos que seguem, né? A população, talvez em geral, não vê muito isso, está olhando mais a questão de emprego, se está empregado ou se está tendo inflação ali no posto de gasolina, mas em termos macroeconômicos está muito pior do que qualquer impacto negativo que tenha para a população no momento. E também a gente não está vendo esse desemprego maciço que está acontecendo lá, exatamente porque ele está muito artificial ainda, a coisa, estão ainda na gastança. Apesar de que vão reverter isso. Mas, enfim, internamente ele está com muito pouco prestígio. E externamente está menor ainda o prestígio dele. A leitura que se fazem... O Biden, assim, está óbvio a senilidade dele, a incapacidade dele de ser o chefe de Estado. Está óbvio isso, né? Estão querendo enganar quem? Então, os líderes mundiais já sabem. E, ao mesmo tempo, essa pessoa que está debilitada está interferindo muito mais ativamente nos países. E onde deveria ter uma postura mais forte, e uma postura forte teria até debelado esse conflito da Ucrânia, na minha opinião, ele não teve. Muito pelo contrário, né? Aí se suscita o passado dele, porque ele já recebeu através do filho, né? Dizem que recebeu lá propina dos ucranianos para fazer com que ou para fazer uma aproximação com a OTAN, etc.
e várias outras coisas, questão de desenvolvimento bioquímico, outras parcerias. Então, você tem aí uma pessoa que é um fantoche, né? No melhor dos casos, é um fantoche. Então, isso tem um efeito negativo na percepção dos Estados Unidos, como poder efetivo, como moralidade também. Quando você perde a guerra moral, o resto está perdido. Pode gastar tudo que você tem, perdeu a guerra moral, você vai perder eventualmente. Então, os Estados Unidos está meio que nessa toada. Agora, o que salva os Estados Unidos é o próprio modelo federativo norte-americano. Os Estados Unidos é uma união de estados independentes, estados com muita autonomia. E alguns desses estados estão fazendo a coisa certa. Tem equilíbrio fiscal, tem políticas pró-classe média, tem políticas de uma visão mais conservadora, talvez, nas questões sociais e também nas questões econômicas. Então, isso cria âncoras de proteção de todo o modelo norte-americano. Então, alguns estados não, alguns estados entram nessas utopias, né, e começam a fazer planos mirabolantes e quebram e estão quebrados, não conseguem se financiar, e tem emigração, tem muita gente que sai de um estado para o outro. Mas a beleza dos Estados Unidos é essa, é que você tem vários agentes políticos que comandam o país. Não é o presidente Biden que comanda, que governa os Estados Unidos. São os governadores locais, são os prefeitos locais. Então tem muita descentralização. E outros países do mundo deveriam aprender com esse modelo federativo, sobretudo países grandes, como o Brasil. Né? Aqui os governadores brasileiros viraram mendigos do poder federal. Em vez de serem bons governadores, eles se transformaram em bons mendigos. Então sabem muito bem como se juntar com os outros mendigos e ir lá no Poder Federal pedir mais benesses e pedir mais, não sei o quê, ao invés de fazer uma série de reformas dos seus estados e ter políticas internas dos seus estados para que seus estados se tornem autônomos. Isso que eu acho que o Brasil ainda não viu isso. Uma parte do Brasil viu. Tem vários governadores do Brasil que são mais essa vertente. Agora, tem ainda uma parcela expressiva que é da vertente da dependência, né, que gosta de ficar ali com o chapéuzinho na mão pedindo esmola para o governo brasileiro. Então, enfim, eu acho que os Estados Unidos, respondendo a pergunta aqui, eu acho que ele está com um desprestígio muito grande e isso é perigoso. Tá? Por que é perigoso? Porque ele é o mais forte. Então você imagina que o líder mundial, que tem a força, mas a liderança dele não é uma liderança de facto, uma liderança de prestígio, de autoridade natural. É uma liderança de jura, é porque ele é o mais forte, ele tem o maior número de bases militares do mundo inteiro, ele é o que financia muita coisa, ele é o que compra e vende de vários países, então é mais uma liderança que não é a de facto, é uma liderança de jura, né? E isso é preocupante, né? Você ter governos que se tornam ilegítimos da sua força, isso é muito... Vejam, por exemplo, o contraste, que vamos contrastar no nível humano, tá? Chávez e Maduro. Chávez tinha legitimidade. Chávez podia andar na rua. Chávez fez uma mudança muito grande, claro que destrutiva ou péssima, na minha opinião, mas ele tinha legitimidade. Vários setores da sociedade venezuelana apoiaram Chávez. Maduro não tem essa legitimidade, muito pelo contrário. E lutou, e muitas atrocidades que foram cometidas, as maiores delas foram cometidas mais pelo Maduro do que pelo Chávez. Né? O Chávez nem precisava. Então, um contraste aqui, que não sei se é o melhor fazendo essa analogia, mas esse é o perigo de você ter um país... Essa analogia que o senhor fez é muito importante, deputado, porque eu acho que é a primeira vez que a gente vê aqui alguém do espectro da direita reconhecer isso, porque o pessoal quer negar a liderança do Chávez, aí fica difícil, né? Então, eu acho que esse reconhecimento que o senhor tem é importante, porque ele dá base dos seus argumentos, dá peso, né? Desculpa a interrupção aí. É isso aí, não, é exatamente isso. Então, aqui temos o exemplo do Lula e Dilma, né? Lula, nos primeiros governos Lula, 2002, ele tinha legitimidade, poxa, veio do povo, aquele cara, os trabalhadores, aquele ideário que todos aí da esquerda defendem, né? E aquela política identitária, tem que ser do povo, senão não presta. Então, quando você
ele tinha essa legitimidade com ele, isso lhe dava autoridade, e ele nem precisava se manifestar como líder, né? Ele já era naturalmente o líder. Já a Dilma, já não, já começou a ratear no começo, tinha todo tipo de falta de afirmação ali, de que tipo de liderança era, uma coisa muito fraca, tênue, né? Então, isso que eu acho que a gente vê esses contrastes assim. Então, eu vejo que esse tipo o que está acontecendo no mundo hoje é isso. A Europa, que antes era um líder de facto de autoridade, de modelo, de estabilidade, de progresso e de avanço, etc., deixou de ser. Está na mão de tecnocrata, e esses tecnocratas. Da Europa, eu não estou vendo grandes saídas para a humanidade, não estou vendo nada positivo daí. Não estou vendo nada positivo vindo de Rússia e China, dali muito pelo contrário. Acho que ali é domínio e subserviência da humanidade, não vem nada de bom de autocracia. Dos Estados Unidos, que poderia ainda ser esse bastião, está dominado aí pelo Biden e companhia. Não sei até que ponto eles são replicáveis numa próxima eleição, né? Mas me preocupa muito isso, porque aí é prolongar uma situação incômoda por muito tempo. Aqui do Brasil, a gente certamente não vai ser, mais uma vez, com esse governo não acredito em nada disso, muito pelo contrário, vejo uma subserviência muito grande, né? Uma visão antinacionalista muito grande, né? Uma visão antinacional tremenda, como a gente nunca viu antes, né? E isso é que eu vejo. Então, como proposta humanitária, não vai ter nada. Se você não acredita em si próprio, se você não acredita na sua própria civilização, como é que você tem algo a propor à humanidade, né? Então, você não tem. Isso é o que eu acho. Eu acho que o Brasil seria isso naturalmente se resgatasse a nossa real independência, que é de todos os aspectos, político, econômico, social, né? Mas quando você começa do aspecto político e você já é subserviente politicamente, quer apaziguar com todo mundo, quer incorporar o que o mundo está pedindo de você, você entrega, e você não tem uma agenda própria, uma visão própria do que você quer do mundo, aí fica difícil você ter alguma proposta, né? Então, enfim. Mas respondendo a pergunta aqui dos Estados Unidos.